Bom dia, terça-feira, dia 19 de novembro. Hoje nós temos só um momento marcante no céu, na verdade já até aconteceu porque ele foi bem na madrugada, exatamente às 3h47 no horário de Brasília, que foi aquele aspecto de 120 graus, um trígono entre a Lua no signo de Câncer e o Saturno em Peixes, né? Bom, isso vai carregando para o dia uma tendência meio enroladona, assim, não chega a ser tão parado, mas não é nem de longe uma característica para realização prática, né? Como a gente tem um trígono de água, ainda envolvendo Saturno, super lento, lá ainda não ganhou a velocidade, não chegou à velocidade média dele, a gente tem um clima um pouco pesado em ritmo mesmo, né? Mas que pode ser interessante para as atividades que dependam de um aprofundamento maior, de um processo mais interpretativo, por exemplo, né? Utilizando a abstração. Agora, é um perfil mais sério, né? E não é uma característica assim alegre, animada e despojada. E a gente vai sentindo então a influência desse trígono uma boa parte do dia, manhã e tarde ainda a gente sente, né? O que acontece é que a Lua vai se aproximando de um outro aspecto, agora com o Sol, que está ali no signo de Escorpião. E esse aspecto é um trígono também, ele vai ser perfeito amanhã, às 8h20 da manhã. Então, quando for à noite, a gente já vai começar a sentir mais a influência desse trígono com o Sol do que do trígono com Saturno. E mesmo que o Sol esteja ali, Escorpião, que não é exatamente um ponto que o favorece assim para muito ânimo, né, muito pique, muito diferente, né, das características naturais dele, ainda assim é o Sol, né, o astro-rei, e aí a gente vai tendo um pouco mais de facilidade para levar as coisas adiante, num sentido inclusive de alcance de objetivos, né. Agora, o Escorpião, onde o Sol está transitando, está terminando aí, finalizando seu trânsito em Escorpião, é domicílio de Marte, que está em Leão. Então, como eu falei para vocês, mesmo que o signo de Escorpião não seja um ponto de muita força para o Sol, a disposição de Marte em Leão vai criando um campo mais definido da ação, que não é propriamente uma influência para risco, né? Mas a gente vai tendo um pouco mais de vigor, né? Então, no resumo, essa terça-feira, ela é um pouco mais parada entre a manhã e a tarde, né? Ela é um pouco pesada mesmo para arrastar as coisas, né? E a influência da água, ela não favorece muito as atividades que sejam muito práticas, cheias de detalhes ou procedimentos. Mas se você tiver que analisar algum dado, por exemplo, uma tabela, uma planilha, se você tiver que se aprofundar em conhecimentos relacionados a estudos mesmo, não é ruim, né? Não é uma influência ruim. O trígono é um aspecto harmonioso, não é um aspecto fácil. Só a gente não tem aquele vigor no ânimo, assim, né? Muito evidente, tá bom? Então é isso, gente. Terça aí meio, né? Meio cá, assim, mais ou menos, né? Agora, amanhã, além desse trígono com o Sol, a gente vai ter a Lua ingressando em Leão, depois tem uma Lua conjunção com Marte, mas aí eu volto pra gente conversar amanhã sobre a quarta-feira, tá bom? Então, uma ótima terça, aproveitem bem esse clima e meio parado. E é isso, até amanhã então, até mais.